Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ok, dando continuidade, parte 2 da nossa aula de hoje, 26 de maio, incrível, 26 de maio. Estamos já quase na metade do ano que começou ontem. Tá vendo como é que o tempo é relativo? Né? Janeiro começou no outro dia, já estamos na metade do ano. Ok. Suponha que você queira saber como permaneceremos durante o Pralaya, né? E como voltaremos a partir do Pralaya, da noite, né, de Brahman. Nós sabemos que existe o Pralaya e o Laya, a noite do Jiva, né, na sua condição, estado mental. Ele dorme e depois do não manifesto causal, corpo de vasanas, o seu mundo subjetivo pessoal desperta, né? Como a gente volta do Pralaya, suponha que você queira provar o Pralaya. Bhagavan deu uma amostra. Então, ele dá uma experiência simulada. É como os astronautas fizeram. Os astronautas fizeram na própria Terra, eles fizeram um campo de treinamento no qual eles criaram simulações para reproduzir a condição da não gravidade, né, que eles experimentam no espaço, né? Nenhuma força gravitacional, aí eles ficam flutuando como a gente vê, né? Então, do mesmo modo, para dar um gostinho do que seja o Pralaya, o Bhagavan criou o quê? Criou o nosso sono profundo, no qual tudo aquilo está não manifesto, mas ainda assim potencialmente presente na mente do adormecido, né? Então, ele diz que, na verdade, você consegue ter um gostinho do Pralaya durante o sono profundo, e quando você sai do sono profundo, né, tudo aquilo que ocorria, toda a tua individualidade, todas as suas vasanas, elas emergem, né? Durante o Pralaya, durante o Laya pessoal, o ego está resolvido, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente não sabe está resolvido, tudo é apagado, tudo não é apagado, tudo é suprimido, né, nessa condição potencial, latente, semente. As nossas alegrias, nossas dores, tudo vai, né, para essa condição latente, potencial, né? Tudo se resolve ali e nós permanecemos adormecidos. Mas todo esse material, todas essas impressões, né, elas não foram destruídas, elas foram suprimidas. Elas estão no não manifesto e do não manifesto elas voltam para o manifesto. E como a gente sabe que isso tudo não foi destruído? Porque senão cada dia de manhã, quando a gente acordasse, a gente teria que começar tudo de novo, né? Suponhamos que eu esteja fazendo este processo vedântico espiritual no Vedanta Brasil, e eu tenho um dia, porque no final do dia, de repente, eu volto para o meu Laya profundo, tudo vai se resolver naquela condição, mas o ponto aqui é que nada é destruído, por isso que a gente diz, o crescimento espiritual não é destruído entre uma vida e outra, tudo permanece, né? Como no não manifesto, mas em sua condição potencial, onde quer que estejamos neste processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Tudo permanece adormecido, suprimido, mas ali, não é destruído, senão cada dia a gente perderia tudo. Putz, agora vai começar um outro dia. Eu tenho que começar a estudar o Vedanta do início, porque tudo foi destruído. Não, agora eu estou estudando inglês, né? Mas no final do dia tudo se recolhe no causal, aí no final do dia eu tenho que me aceitar que amanhã eu tenho que começar o estudo de novo, porque tudo foi destruído. Não, nada é destruído, né? A lei da conservação diz que nada é destruído, ela vai do visível, do tangível, do conhecido para o não manifesto, como aquilo que é além do conhecimento da ignorância, na verdade, não manifesto. Como você sabe que eles estão inativos, suprimidos, mas não destruídos? O conhecimento de inglês, por exemplo, ou o conhecimento
do capítulo 8 que nós estamos estudando, né, eu cheguei a essa compreensão agora. Suponha que quando eu durmo de noite, eu perca todo esse conhecimento, né? Isso é curioso, né? Quantas vezes, né, eu passei por isso, né? Eu tinha medo de trabalhar no meu restaurante naquele período de muito estresse e perder, né, o auto-reconhecimento. Isso vai ser destruído, né? Não que eu tivesse medo de dormir e esquecer, mas eu tinha medo de entrar naquele meio ambiente e esquecer depois, né? E aqui nós estamos falando, não, eu tenho todo esse conhecimento, mas, né, eu vou dormir ou eu vou fazer umas férias, de repente eu vou perder tudo. Eu tirei umas férias, fui me divertir em algum lugar por 2 semanas, vou perder tudo. Não, a gente não perde nada, tudo permanece retido, tá? Na nossa mente subconsciente. Durante o sono ou durante qualquer intervalo de tempo, tudo aquilo que foi adquirido, obtido, né, não vem destruído. Você está desenvolvendo uma vássana de auto-inquirição e autoconhecimento sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, né? Isso ela vai sendo acumulado e jamais destruído. O conhecimento, o amadurecimento espiritual é aquilo que jamais é perdido. Por isso que a gente diz, na vida de um Karma Yogi, toda e qualquer ação, que não é uma ação, mas é uma ação, né? É uma sadhana na qual as ações são convertidas em práticas espirituais, na vida de um Karma Yogi, todas as suas sadhanas, nenhuma delas é desperdiçada. Por quê? Porque todas elas produzem um resultado infinito, um resultado invisível, que é crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é perdido. Se eu produzir simplesmente punha espiritual ou punha material, isso se esgota. Mas o crescimento espiritual, ele uma vez obtido, ele não é perdido, né? Mais ou menos como o conhecimento do capítulo 8, o conhecimento da língua inglesa, uma pessoa aprendendo, né, vai aprendendo gradualmente. Naturalmente, o esquecimento é parte deste processo, e cabe ressaltar que existe somente um conhecimento que não é sujeito ao esquecimento, que é o conhecimento que 2 e 2 são 4. Mas até isso é sujeito ao esquecimento em determinadas condições. Mas existe um conhecimento, em analogia com 2 mais 2 igual a 4, que é o autoconhecimento, que não é sujeito ao esquecimento, tá? Então, é um parêntese importante. Então, até mesmo os conhecimentos objetivos, né, das línguas e da ciência, né, a gente vai acumulando e a gente dorme e a gente não perde, a gente tira uma viagem de férias, a gente não perde, ele vai sendo retido na nossa mente não manifesta, digamos assim, na nossa mente inconsciente. Portanto, vão para a condição potencial e de lá eles aparecem, surgem toda vez que eu preciso de desenvolver ainda mais esses conhecimentos, digamos assim. Numa outra passagem, Krishna diz que a multidão de jivas, todos esses jivas, não somente um jiva, mas todos eles juntos, nós iremos para uma condição potencial adormecida, dormente, e o que faremos? Esse conjunto de jivas retorna novamente. Ao repetir essa expressão, Krishna quer dizer que é um processo eterno. Do não manifesto para o manifesto, nada é perdido. Novamente, para Lion, tudo volta de novo para a condição semente potencial adormecida, suprimida, e assim ciclicamente, eternamente, dentro desta ordem aparente, né? Esta é um universo aparente que não tem um início propriamente, uma criação, mas tem uma manifestação que ocorre ciclicamente, mas é tudo dentro do âmbito do aparente. Então, todos os jivas são eternos, nós sabemos, né? Existe essa expressão, jiva eterno, porque ele existe não manifesto e manifesto, ele vive no campo do invisível e se torna visível novamente através do dia, do despertar de Brahmaji ou de Maya, né? Então, essa totalidade retorna e se resolve novamente, né? Isso significa que nenhum novo jiva é criado, esse é um tema curioso, né?
Nada é criado, tudo simplesmente vem do não manifesto para o manifesto, eternamente, sem início, ciclicamente. Nenhum novo jiva é criado. O mesmo conjunto de jivas, eles surgem novamente. Os jivas são o quê? São seres vivos com a capacidade de responder aos estímulos dos seus meios ambientes. Todos os jivas existem eternamente em condição potencial e em condição manifesta, né? Não manifesta e manifesta. Nenhum jiva novo é criado. Isso cria também, isso nos leva a uma outra discussão, né, que a gente vai ver aqui. Assim como um termostato, existe um jivostato, o que manterá todos os jivas constantes. Nenhum jiva é criado, os jivas simplesmente eles vão do não manifesto para o manifesto, e existe um controle, né, um controle que nenhum jiva mais é criado, nenhum jiva mais é manifestado, porque nada realmente é criado, né? E os jivas se permanecem ali sempre, o conjunto de jivas, como um jiva eterno. Então, isso cria uma dúvida curiosa. Se os jivas eles permanecem sempre os mesmos, né, como a gente pode explicar a explosão demográfica neste planeta? Se os jivas são sempre os mesmos, né, eles permanecem eternamente, porque, segundo o princípio da conservação de energia, nada é criado, é simplesmente transformado do manifesto para o não manifesto, do visível ao invisível. Então, são sempre as mesmas almas individuais do reino animal e no reino humano, né? No reino vegetal, animal e humano. Essas almas, elas vêm do não manifesto para o manifesto. Okay? E o não manifesto, né, ele inclui todos os jivas que existem na ordem, nessa subordem de realidade mídia chamada o universo sutil e o universo causal, né? Os três corpos macrocósmicos, né? O causal, o sutil e o físico material. Os jivas são sempre os mesmos, segundo as escrituras, né? Eles nunca são criados, eles existem sem ter sido criados, é um princípio, é um conceito que serve um determinado propósito, que mais tarde é retirado nos finais de alguns Upanishads, como nós vimos no Mandukya, né? Que, na verdade, nenhum jiva foi exatamente criado, nem criado linearmente, numa escala de tempo linear, nem ciclicamente, é simplesmente uma projeção aparente como uma miragem. Ninguém pode dizer quando a miragem ocorreu, como ela ocorreu, ninguém pode dizer como que a cobra apareceu projetada na corda. Ela aparece sem que ninguém faça nada devido ao que havia essa ignorância cósmica, que também é uma imposição de Maya nesta ordem aparente. Se Maya é um grande ilusionista, é aquele que sabe fazer truques de mágica, naturalmente ele precisa criar limitações no intelecto humano, porque senão não tem graça. Imagina um truque de mágica na qual o mágico, o magician, primeiro ele revela os seus truques, né? Eu vou fazer assim, 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 aí ele faz o truque. Se ele faz o truque, aí todo mundo sabe como ele fez o truque, né? E uma mágica só tem valor quando ela permanece um mistério. Então, Maya, ele introduziu rajas e tamas no intelecto humano, de modo tal que o Jivatma ele tenha essa problemática chamada de avidya, a incapacidade de compreender realmente a natureza intrínseca desta miragem, dessa projeção aparente, e para que todos permaneçam, né, presos nesta projeção, do mesmo modo que o mágico, né, ele tem lá 500 pessoas no auditório, ele quer que todo mundo fique lá, e ele vai escondendo o modo qual ele faz essas projeções aparentes. Senão não tem graça, senão todo mundo se levanta e vai embora. Imagina um universo sem os jivas, né? Parece meio cruel, mas faz sentido todas essas paralelos. Sempre que falamos do número de jivas eternos que existem eternamente, nós precisamos de pensar, e agora, como é que a gente vai conciliar isso com o aumento da população no planetinha dos bárbaros, né? Então, precisamos lembrar que o jiva significa todo ser vivo com uma capacidade, com uma mente, seja ela uma mente consciente ou subconsciente, com uma mente capaz de responder aos estímulos dos seus meios ambientes, né?
Então, nós estamos falando do reino vegetal, do reino animal, do reino dos insetos, dos peixes, das formigas, de tudo que existe, dos micróbios, das bactérias, né? De tudo que existe. Então, aqui ele entra num discurso no qual existem 14 locas. Esse é um tema que nós podemos abordar um pouco, porque não é muito estranho, né? Existem 14 dimensões, segundo as escrituras dos Vedas, que são devas, as devas divindades. Nós temos os asuras, né? Os demônios, né? Que também são deuses, né? Deuses negativos, digamos assim, criadores, poderosos, né? Tudo isso são jivas, né? Todos eles são jivas. Então, jivas, eles existem não somente nessa ordem física material, Vyavahárika, onde nós experimentamos o reino vegetal, animal e humano, mas existem também nesses reinos sutis, tá? E existem diversas locas superiores, diversas locas inferiores. Nessas locas, 14 locas cheias de jivas, né? Imagine a situação nesta ordem, neste Vyavahárika, nesta ordem, que é uma ordem, né, entre as 7 locas superiores, né, e as 6 inferiores, né, deste planetinha nosso. Nós temos aqui um monte de gente, a gente não sabe de onde que esses jivas estão chegando. Será que eles foram criados? Não, eles estão vindo dessas locas superiores e inferiores. Esse é o conceito, tá? Para explicar que nada é criado, simplesmente os jivas permanecem, né? Esperando o momento. E aí existe muito papo no mundo no mundo do como é que se diz? Não metafísica, mas do New Age, etc., né? Que existem almas, existem jivas em todas essas dimensões que estão voando para cá, né? Querendo uma oportunidade, né? Tentando, né? Criar um ambiente no qual existam sempre mais maternidades e nascimentos, né? Para entrarem nesta ordem aqui, porque agora, neste período aqui, existe um potencial de ascensão, de crescimento espiritual. Existe tanta conversa no mundo do Neo-Advaita, né? Misticismo, esoterismo, que falam também um pouco sobre isso, né? Mas o fato é que existem jivas dos 3 reinos, vegetal, animal e humano, né? Vocês compreendem o que é um jiva, né? Um jiva é um ser vivo, tá? Ele responde aos estímulos do meio ambiente. Ele foi criado pelo Criador, ele se alimenta de um determinado modo, mesmo que eles sejam parasitas. Existem diversos jivas humanos que são parasitas também, né? E eles respondem aos estímulos ou dentro ou em conformidade, em harmonia com as leis que regem esses meios ambientes, ou em total violação. Esses são os asuras, né? Que tem muitos aqui nos dias de hoje no planeta no nosso planetinha, né? Então, como é que a gente vai explicar o aumento populacional? Não, são jivas que vêm dessas outras dimensões superiores e inferiores. O número de jivas é sempre o mesmo. A distribuição dos jivas em todas essas 14 locas é que irá variar. É por isso que o Swami Shimaya costumava contar uma belíssima piada, né? Sempre que surgia essa pergunta. Aí ele diria: você quer saber por que tem mais e mais jivas neste planeta? Presuma que existem muitas florestas, portanto, os animais selvagens vivem nessas florestas. As florestas vão sendo destruídas e os animais selvagens caçados por pessoas, criminosos de Tamil Nadu, né, o estado lá do sul. Então, aqueles animais como leões e tigres não sobreviveram, eles foram exterminados, né? E, portanto, foram convertidos em seres humanos, né? Então, ele dava um exemplo, assim, dentro do âmbito do nosso Vyavahárika, sem entrar em outras locas, ele diz aqui mesmo, por que tem mais seres humanos? Você viu né, a situação que nós chegamos, né? Nós acabamos
a atividade humana foi gradualmente, né, destruindo as espécies, né? Nós temos uma extinção de massa de espécies de jivas não humanos, né? Jivas animais, né? É incrível, né? E tudo isso devido à caça, uma das coisas mais absolutas, fazer da caça de outros seres vivos um esporte, né? Se fosse para uma alimentação necessária. Mas então, o que esses animais selvagens vão fazer? Eles, né, eles são sacrificados e eles se tornam como vivos humanos. Uma outra explicação para satisfazer a mente do indivíduo que quer compreender por que a população está aumentando, né? E isso vai para o campo dos insetos, dos escorpiões, das cobras. Eu lembro, nos Estados Unidos, existiam tantos insetos, eu que viajava muito frequentemente da costa pacífica do norte para a Califórnia, né? Porque nós tínhamos amigos na Califórnia. Então, a gente fazia aquela estrada, aquela autoestrada do litoral pacífico. E, no início, quando nós chegamos lá, na virada do 2000, o carro ficava cheio, 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 cheio de insetos no vidro do carro, né? Quando eu deixei os Estados Unidos, depois de 15 anos, já não tinha mais quase nenhum inseto. Então, a indústria, né, do agro, né, com todos os pesticidas necessários e químicos para produzir alimentação para uma população sempre mais crescente, está destruindo com o reino dos insetos, né? Então, os insetos também estão desaparecendo, e neste contexto, quem sabe eles estejam voltando como seres humanos. Nenhum jiva novo pode ser criado, porque se um novo jiva tiver que ser criado, que tipo de corpo será dado? Então, o Bhagavan vai dizer assim, o Criador vai dizer assim, ok, olha, está morrendo muita gente, tem muitas doenças novas, isso e aquilo, eu vou criar jivas novos, né? Como é que ele vai criar jiva nova? Como nós sabemos, Ishvara, ou Brahmaji, ele não consegue criar nada, né? Ele precisa de quê? Ele precisa de vasanas, ele precisa deste processo cíclico no qual um jiva manifesto se torna não manifesto, e como não manifesto, esse jiva carrega as suas vasanas invisíveis, a partir das quais Ishvara produz um novo corpo físico, né? Então, nenhum jiva pode ser criado se, mesmo que Ishvara quisesse, ele dizia assim, mas cadê o material causal? Cadê as vasanas para me criar esses novos jivas? Não existem vasanas. Eu não posso, a gente precisa de criar somente sustentavelmente. A questão de sustentabilidade, Ishvara só pode criar com base nesse sistema kármico, né? Meritório, né? A partir do qual seres vivos eles desaparecem para aparecer de novo, seja no mesmo formato, ou seja como um ser vivo de uma outra ordem, digamos, quer dizer, de uma ordem vegetal para uma ordem animal, para uma ordem, né, humana. Há quem diga que também os seres na ordem mineral também eles obedecem esse sistema kármico, esse sistema de meritório, né? Mas isso é muito vago. Eu sei que algumas pessoas dizem que, não, eu tive experiências de ver todas as minhas vidas passadas até o reino vegetal, até o reino mineral. Mas o reino mineral é um reino inerte no qual não existe a mente, nem a mente inconsciente, muito menos uma mente consciente. Então, vamos deixar isso para lá. Então, o Bhagavan, o ponto aqui é que o Bhagavan só pode criar com base no karma, as nossas vasanas, os nossos karmas passados. Então, Bhagavan, ou Ishvara, ou Brahmaji, ele tem esse princípio, essa norma. Ela só vai criar um corpo novo com base nas vasanas ou no karma passado daquela alma individual, né? Que existiu no nascimento anterior desta alma individual. Ele nasceu como? Eu nasci um jacaré, então tá. Então agora você mais ou menos permaneceu estagnado, eu vou ver todos os seus karmas passados e vou trazer de volta como um jacaré, ou vou trazer você como um gatinho, e mais em contato com os seres humanos. Mas precisa sempre ser baseado no karma passado. Ou ele traz de volta num corpo humano,
ou num corpo animal, se você, como humano, você declinou muito, decaiu muito, né? Mas o jiva é sempre criado com base nos seus karmas passados. Não existem jivas novas, e se os karmas passados não estiverem disponíveis, qual será a base? Um corpo novo jamais pode ser criado ou determinado. Você não pode dizer que Ishvara demora muito e depois dará a alguém um corpo novo. Não, lembre-se de que o corpo não é determinado pelo desejo de Ishvara, o corpo é determinado pelo desejo do Jiva, né? Aqueles que nascem, que deixam o corpo com desejo latente de continuidade, o campo de experiências nesta ordem, eles voltam rapidinho, né? E se eles realmente querem, não, eu estou precisando de tomar um fôlego, né? Começa, deixa eu pegar um ar, respirar um pouco, descansar numa dessas locas celestiais e, se possível, não voltar, né? Então, o Ishvara jamais pode dizer quando é que você volta num corpo novo. Suas vasanas, seus desejos latentes irão determinar os seus karmas precedentes, purva karmas, né? Um novo jiva nunca terá um purva karma, porque ele não tem karma, ele é novo. Ah, você é uma alma nova? Sim, é uma nova, esse é o meu primeiro nascimento, né? Aí pode dizer, tudo bem, você é o primeiro nascimento como um jiva humano, né? Mas você existia antes como um jiva cachorro, um jiva gatinho, um jiva isso, um jiva aquilo, entendeu? Mas um jiva novo propriamente não existe. Perda dos méritos e deméritos que foram feitos. Acúmulos de méritos e deméritos que não foi feito. Portanto, isso não é possível, a criação de um jiva que não tem a matéria-prima necessária, que são os karmas precedentes. Então virá uma outra questão natural. Se um novo jiva não puder... de novo, eu estou dizendo, esse tema é um tema não essencial, não relevante para o autoconhecimento. Eu, por respeito ao Gita, respeito ao Swamiji, eu estou seguindo nessa batida, né, fazendo os meus comentários com base naquilo que é a minha compreensão e por aquilo que eu sei, como conhecimento das escrituras, tá? Mas nada disso é realmente relevante. O meu convite é que vocês não despertem, não tenham muito interesse por essas coisas esotéricas, porque, como nós sabemos, já é um problema a distração que nós encontramos dentro desta ordem física, material, vyavahárika. A gente é distraído com tantas coisas e a gente esquece a coisa mais essencial e fundamental, que é compreender o substrato desta ordem aqui. Quando você extrapola isso para todos os outros locais, todas as outras dimensões ou todos os universos paralelos, seja o que for, aí o campo de distrações se torna enorme, gigantesco. A pessoa fica perdida no samsara sutil, no samsara esotérico, que é um grande problema. Por isso que eu não gosto de abordar esse tema. Por isso eu estou falando, eu estou fazendo isso como exceção em respeito à exposição do Swamiji com base nos versos do Krishnaji. Então, a questão seria, quando fomos criados primeiro, a primeira criação, qual é a base? Quando que iniciou? Qual foi o karma, né? O karma original, o karma precedente, né? O purva karma. Então, tudo bem, tudo isso começou quando? Então, é impossível que não tenha existido um purva karma, um purva original, um mula karma, né? Mula é o karma original? Não existe, né? Qual foi a base? Qual foi o mula karma? Para isso, a resposta dada é que a gente nunca foi criado realmente, tá? O mundo, o universo dos sonhos, nunca foi criado realmente. Ele simplesmente aparece e desaparece ciclicamente. Do mesmo modo, o universo, né, o Laya e o Pralaya ocorrem ciclicamente sem jamais terem sido criados, originados ou iniciados, né? Então, a questão de qual foi o karma original, qual foi, né, as vasanas originais ou as vasanas precedentes deste universo, a gente sabe, não. As vasanas são as vasanas macrocósmicas que nunca tiveram início, por isso a gente diz
Ishvara, Jiva, Jagata são beginningless, sem início. Esse conceito só pode ser aceito por nós quando nós compreendemos que Ishvara, Jiva, Jagata, embora sem início, eles surgem do não manifesto para o manifesto, ciclicamente, porém, aparentemente, exatamente como uma miragem ou como a projeção do mundo dos sonhos. Ok? Isso não deve deprimir ninguém. Por quê? Porque o eu é a única realidade. O eu sou, a consciência, é a única realidade. Né? Eu sou a areia do deserto, é a única realidade. Todas as projeções que ocorrem dentro do âmbito da minha natureza intrínseca como areia, elas vêm e vão. Eu não tenho nenhum problema com elas, porque eu sei que eu sou a única realidade. Do mesmo modo, eu sou é a consciência, a existência de natureza não dual, a única realidade. E não importa eu esteja abordando esta ordem aparente como uma mera projeção, uma miragem que ocorre dentro do âmbito de eu, a consciência, porque eu já desencanei desta projeção, eu não estou obcecado por essa projeção, eu não atribuo realidade absoluta a esta projeção, nem esta projeção física, nem as outras sutis, de outras dimensões. Tudo isso, para mim, é simplesmente projeção aparente. Né? Então, no momento que eu compreendo isso, eu simplesmente permaneço focado, Marcelo, naquilo que é a única realidade. O eu, a consciência que me permite dizer eu sou, eu existo, que é alguma coisa outra que a mente, que o intelecto. Né? Então, deixe que todas essas projeções aparentes ocorram. Elas não estão no meu poder, não estão no poder de Brahman. Maya é aquilo que faz o que quer. Ele cria esta miragem aparente, independentemente do desejo de Brahman. Essa história que Brahman estava cansado, aí quis projetar, porque ele ficou anoiado, ele ficou entediado de ficar sozinho. Tudo isso é conversa para aqueles estudantes a estágio inicial, estudante júnior, né? Especulações. Nada realmente existe, mas existe sim uma projeção aparente. E essa projeção aparente é o quê? Uma propaganda, uma divulgação, né? É um marketing de quê? Daquela consciência, existência que me permite experimentar e conhecer esta projeção aparente. Qualquer projeção aparente, seja ela no mundo sutil ou no mundo físico, tangível, grosseiro, material, elas estão apontando para o quê? Para a luz da consciência existência que ilumina e revela todo o fenômeno objeto, independentemente, né, da frequência de energia, ou do quanto sutil ou mais denso ele seja. Então, eu sou a única realidade, ela só pode ser obtida através de um corpo físico material aparente, que é o complexo corpo-mente-sentidos do jiva humano. Os outros jivas não têm a capacidade de saber a realidade absoluta dentro do aparente. Então, a gente não precisa ficar deprimido com tudo isso, a gente tem que saber navegar neste mundo aparente, com o nosso corpo-mente aparente, sabendo que eu sou a luz da consciência que me permite, né, assistir este show do grande e poderoso Mister Maia. Você entende, Marcelo? Swami aqui apresenta uma outra passagem de um outro texto que representa o ritual de início dos estudos dos Vedas. Não existe criação inicial, não existe uma base de vasanas original, não existe, né, uma causa original, um mula, né, mula vasana. Tudo é sem início, cíclico, dentro do âmbito desta projeção aparente.
que existe como uma aparência, existe como uma oportunidade de experiência, né, e transação, mas que não é real, mas ainda assim é disponível como aparência e experiência e determinação de valores utilitários. Qual o valor utilitário desta ordem aparente, desta miragem? Qual é o valor utilitário desta miragem? Qual o valor utilitário? Naturalmente, uma cadeira tem um valor utilitário, né? Para que serve uma cadeira aparente? Para o jiva aparente sentar e, como eu estou fazendo, né, participar desta aula do Vedanta, dar essa aula do Vedanta. Então, tudo aqui tem valor utilitário. E qual é o valor utilitário mais elevado desta projeção aparente, na qual infinitos números de namarupas são configurados aparentemente, né? O valor utilitário aparente é o quê? É o valor de servir como uma escola, né, na qual eu desenvolvo a capacidade mental, emocional, psicológica, intelectual, para compreender a única realidade, eu, né, a consciência do observador, experienciador desta projeção de Maya Shuar. Então, nós temos um ritual de início no estudo de todos os Vedas, neste grande ciclo de eterna ignorância, que está envolvido no desejo por vários movimentos de ação em vários corpos, inclusive nos corpos dos animais, dos pássaros, dos mamíferos e outros úteros, né? Tendo renascido diversas vezes por algum ato meritório especial, o não nascimento foi determinado ao homem, né? Então, aqui apresenta um ciclo fundado nesta ignorância, que é a atribuição de realidade a esse Vyavahārika, né? Essa ordem aparente, grosseira, física, tangível, material, que vem do desejo, que está envolvido no desejo, nas vasanas de todos os seres vivos, através de uma infinidade de ações e movimentos, através de diversos tipos, vários tipos de corpos, de instrumentos de ação e experiência, como no caso dos animais, pássaros, mamíferos e outros, ele acaba renascido tantas vezes e por alguma questão meritória, esses jivas, essas almas individuais, elas recebem um nascimento humano, né, que é dito ser um nascimento mais elevado que existe, né? Existe um processo no qual um determinado mérito nos traz a um nascimento humano, né, independentemente das circunstâncias do yuga no qual nós estejamos, né, tenhamos nascido. Portanto, o conjunto de jivas é sem início, o conjunto de jivas nunca foi criado. Os jivas, eles simplesmente vêm da condição não manifesta, eles aparecem na condição manifesta, como num passe de mágica, devido ao poder de Maya. Portanto, Krishna diz que o conjunto de jivas, desses seres vivos, se fundem de volta e emergem novamente infinitas vezes, repetidas vezes, do não manifesto para o manifesto, do manifesto para o não manifesto, do não manifesto para o imanifesto. O que acontece neste processo do não manifesto para o manifesto, do manifesto para o não manifesto? Então, entre esse manifesto e não manifesto, manifesto e não manifesto, nós temos uma infinidade de processos de nascimentos e mortes dentro do âmbito desta miragem, na qual a alma individual gradualmente amadurece, cresce em qualidades e qualificações, para, ao ponto de começar a contemplar e compreender o propósito desse processo infinito de não manifesto, manifesto, não manifesto, manifesto. Ela vai crescendo em maturidade e em desenvolvimento de qualificações necessárias para questionar o propósito de tudo isso, e no final das contas ela fica tão cansada deste manifesto e não manifesto, que ela quer saber qual é a real natureza intrínseca de todos os nascimentos, de todos os indivíduos vivos e dos seres inertes. Qual é a realidade? Qual é a verdade por trás disso? Qual é a natureza real de tudo isso? Então, este é o propósito
o valor intrínseco, o valor utilitário de todos esses nascimentos do não manifesto para o manifesto, sempre com base nas varsanas, nos karmas, nos nossos sanchitas karmas, a partir dos quais Ishvara irá nos conceder um outro instrumento para que nós possamos dar prosseguimento neste processo de crescimento, amadurecimento, refinamento do complexo corpo, mente e sentidos. E quando eles são resolvidos de volta no Pralaya, na noite de Brahman, é um processo cíclico. Por que não podemos chamar isso de um carrossel? Sim, se pode. Essa analogia do carrossel, tudo bem. É a roda do samsara. Vida, nascimento, vida, envelhecimento, morte e renascimento. Esse é o carrossel. O carrossel, a gente ainda assim, a gente pode escolher de entrar e sair. Né? Eu descubro que existe um ciclo. Eu sou meio impotente, portanto, o carrossel se torna tristeza em giros, né? E, portanto, Krishna diz impotente. Neste verso que nós vimos, Krishna fala que todos os seres vivos, o conjunto de jivas, impotentemente, eles surgem do não manifesto ao manifesto, impotentemente do manifesto ao não manifesto, eles se sentem impotentes, porque eles não podem decidir, eu vou sair do carrossel, eu vou sair da roda gigante. Não, uma vez você entrou no carrossel de Maya, no carrossel do samsara, você só sai na medida que você reconhece a sua real natureza, a sua real natureza intrínseca, como a luz da consciência que ilumina e revela todos os giros do carrossel, todos os giros do samsara chakra. Tudo isso que existe dentro do âmbito da consciência, e eu sou a consciência de natureza não dual. Somente este conhecimento nos leva antes ou além do carrossel. O carrossel irá produzir momentos de tristeza e de alegria, e eu impotentemente permaneço preso no samsara. O Brahmaji, quando ele acorda, todos os jivas precisam acordar. Existem aqueles jivas que gostariam de dormir mais tempos, eles gostariam do dobro de tempo de pralaya, outros trilhões de anos. Não, eu nunca estou cansado, eu não quero dormir, eu sou mais tamásico, né? Aí o Brahmaji fala assim, não, eu recolho todos os meus jivas comigo, que você seja tamásico, mas dentro do manifesto, ok? Então, todo mundo é impotente dentro deste poder do Maya em criar esta ordem aparente, no qual os jivas ficam presos. Portanto, jamais busque um resultado limitado e finito, porque qualquer resultado limitado e finito te manterá preso no samsara. A mortalidade chegará para você e você retornará ao não manifesto simplesmente para voltar ao manifesto. Você precisa escolher um resultado infinito e ilimitado, tá? Esta é a decisão dos raros seres extremamente sábios que buscam aquilo que é um resultado infinito através de uma ação que não é ação, mas eu estudo e a contemplação da minha natureza sempre infinita. Contudo, além desse não manifesto, existe um outro ser não manifesto que é eterno, que o Krishna está mudando de assunto, está dizendo assim, contudo, além desse não manifesto, existe um outro ser não manifesto que é eterno. Agora ele está introduzindo um outro aspecto que não seja o não manifesto Maya e o manifesto Vyavaharika, que é Shvara Jiva Jagat. Tá? Então, nós temos o universo, cosmos manifesto, o cosmos não manifesto, e agora ele está introduzindo um outro elemento que não é o tópico deste capítulo outro, ele diz, contudo, existe, além do manifesto e do não manifesto, existe algo que é eterno. Este eterno é o quê? É o substrato deste ciclo, desse carrossel cíclico, desse samsara cíclico, né? Que existe a nível pessoal, individual, existe a nível macrocósmico, na medida que todos os seres se recolhem
coletivamente e emergem novamente coletivamente. Existe um outro ser que é não manifesto, que é eterno, que é além do samsara, que é além de mitya, que é além do manifesto e não manifesto. Está apontando para alguma coisa que é além da matéria e energia, porque a matéria e energia, ela se recolhe em energia absolutamente sutil e invisível para Kriti de Maya, que é o não manifesto, aí ela retorna como um manifesto, energias mais densas, sejam elas energias sutis, de locas superiores, né? Ou energias mais densas, como a nossa loca e outras locas inferiores, mas existe algo que está além do não manifesto, o Prakriti de Maya, que é energia extremamente sutil, energia causal, e do manifestos em todas as locas que existem, existe algo além do manifesto e do não manifesto. Este algo é além da temporalidade, é além da espacialidade projetada por Maya, ele é além do tempo, ele é eterno. Não perece quando todos os seres perecem, e que não é sujeito ao tempo, ao envelhecimento, né, ao declínio. Então, aqui, pela primeira vez nesse capítulo 8, ele está fazendo menção daquilo que é a única realidade. Tá? Eu estou meio cansado hoje, eu vou parar por aqui, aí a gente continua no sábado próximo, a partir desse verso 20. Tá? Alguma coisa da parte de vocês? Então tá, meus queridos, então até semana que vem, Ishvara aparente permitindo a nós, os jivas aparentes, se nós estivermos ainda, né, neste mundo manifesto, se Ishvara não recolher todos nós juntos com ele, né, para o não manifesto, que é o Pralaya, né, nós nos encontramos no sábado próximo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Namaste.